Meditação da mulher, respiração da alma. Quarta-feira, 2 de novembro. O poder das promessas de Deus. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Tinha sido um ano ruim e inesquecível para mim. O negócio que eu administrava faliu. Orei bastante e tentei de tudo para salvar a situação. Nesse tempo tumultuoso, eu me agarrei firmemente à promessa de Deus em Isaías 41, 10. Eu estava com tanta dívida que em outubro fui presa. Como você pode imaginar, quando isso aconteceu, fiquei extremamente angustiada. Eu questionava a Deus, perguntando por que Ele havia permitido que eu fosse presa e enfrentasse as consequências das minhas ações, ao invés de me salvar como eu tinha implorado que Ele fizesse. Mas foi isso que aconteceu. Tudo o que levei para a prisão comigo foram minhas roupas e minha Bíblia. Descobri que, como eu, as outras pessoas presas não tinham paz alguma. Então, comecei a orar e estudar a Bíblia com várias delas. 2 delas começaram a emprestar a minha Bíblia e dedicar tempo à leitura. À medida que os meses se passaram, enquanto eu compartilhava Jesus com as detentas interessadas, finalmente encontrei paz mental. Algo que eu não poderia ter imaginado que aconteceria enquanto eu estivesse na prisão. Quando o fim da minha sentença se aproximava, orei novamente, rogando a Deus que nada acontecesse para que meu tempo lá fosse estendido. É comum que uma sentença seja estendida no país onde eu estava aprisionada. Dediquei bastante tempo orando sobre isso e na noite anterior ao dia de ser libertada tive um sonho. Eu estava andando numa carruagem e subitamente fui colocada em outra carruagem, que era azul. Quando acordei, fiquei terrivelmente desanimada, pois, segundo a minha interpretação do sonho, eu seria transferida para outra prisão. Às 7 horas, ouvi meu nome sendo chamado e fui informada de que eu estava livre. Era sábado, então fui diretamente para a igreja. Lá percebi que eu estava sentada em uma cadeira azul. Então, entendi que Deus havia me mostrado que eu estaria sentada na igreja, em uma cadeira azul, e não em outra prisão. Foi só então que percebi que quando eu havia acordado, estava tão chateada com a interpretação do sonho que me esqueci completamente da minha promessa favorita de Deus. É o verso de hoje, e eu havia deixado de clamá-la. Mas, embora eu tivesse esquecido, Deus continuou sendo fiel ao que ele havia prometido. Marilyn Agudo Prieto.